Olá, Oi, queridos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Daniela. Eu sou o Cláudio. E nós estamos aqui com mais um quadro do Baseado na Videira. A2! Exatamente, nós estamos no quadro A2. Nós vamos falar sobre casamento. Em perigo. Casamento em perigo. Sabia que o seu casamento pode estar em perigo? Sua sogra pode estar rondando? Mas antes, a gente quer fazer um convite. Você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E você que é inscrito e não tem assistido os vídeos, você tem perdido grandes coisas nesse canal. E aí eu te aconselho, olha, você só precisa, toda segunda-feira à tarde sai vídeo novo. E aí, como é que eu vou saber disso? Você vai ativar o sininho e você vai receber as notificações. Nós gostaríamos também que você desse sugestões nos comentários sobre assuntos que você quer falar no contexto da família, de mulheres, de homens, de crianças, para que a gente enriqueça o nosso canal e você participe do nosso canal também. Isso, e também segue aí a gente nas redes sociais, isso mesmo. Você pode deixar a sua sugestão nas redes sociais, nós temos agora o Pinterest do Baseado na Videira. Temos também agora o Instagram do Baseado na Videira. Isso mesmo. E também de toda a equipe que, como você já sabe, está aí na descrição desse vídeo. Pois é, né? Mediante a isso, solta a vinheta aí, J2. Ó, gente, J2 está solteiro, viu? Nós temos uma novidade de quadro aí, mas enquanto não está pronto, solta a vinheta aí, J2. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre casamento em perigo. Isso mesmo, você sabia que seu casamento pode estar em perigo? E quais serão esses perigos que estão rondando o seu casamento? Pode ser um pé de pano andando ao redor da sua digníssima. Será que é um pé de pano? Pode ser uma égua de pano? Uma égua de pano, quem lembra aí do vídeo anterior, volta aí nos vídeos sobre a parentela, você vai saber o que é uma égua de pano e um pé de pano, viu, gente? Pode ser o cobro ou a cogra? Será que o perigo do seu casamento é a sogra ou o sogro? Você tem que assistir até o final desse vídeo. Por quê? Porque é importante a gente saber o que é que tem rondado o nosso casamento. Os perigos que estão rondando o casamento das pessoas, com certeza de todas as pessoas. E aí, coloca aí nos comentários qual o perigo que tem rondado o seu casamento. Mas hoje a gente quer falar não desses perigos externos que podem acontecer. Tem gente que fala sobre inveja, olho gordo, olho magro, dietético, todo tipo de olho. Tem gente que fala que tem várias coisas aí que podem estar interferindo no seu casamento, mas nós entendemos que os maiores perigos que acontecem dentro de um casamento são os perigos que surgem dentro do casamento e não fora do casamento. Eu tive um pastor chamado Joesé, ele falava bem assim: é graveto que derruba a panela. Pois é. É o que a gente acha que não, vai causar problema, que na verdade tem causado problemas no casamento. Exatamente. Né? E a Bíblia conta a história de uma mulher que ela perdeu uma dracma dentro de casa, uma moeda, e ela teve que procurar essa dracma dentro de casa. E eu entendo que dracma fala de valor e existem valores que estão perdidos dentro de casa que têm atrapalhado os relacionamentos conjugais. Pois é, então fica aí atento, porque muitas vezes você está prestando atenção no que é externo, se preocupando com esses perigos externos do seu casamento e se esquecendo que tem coisas que acontecem dentro do casamento que estão acabando com ele. Por isso, vamos lá falar quais são os perigos possíveis que estão no nosso casamento, na nossa casa, no nosso não, peraí, no casamento de pessoas que podem afetar a convivência dos cônjuges. Pois é, se a gente está dando aqui um alerta para você, dizendo assim, olha, o casamento pode estar em perigo.
E quando a gente sente que há um perigo rondando a nossa vida, a gente precisa se preparar. A gente precisa prevenir e não remediar, não é, gente? Então, vamos ficar atentos aos perigos que estão rondando ou que estão acontecendo dentro do nosso casamento. E a gente vai começar citando aí o primeiro perigo que acontece dentro do casamento e que a gente precisa estar atento, que é o erro nas prioridades. Erro mesmo. nas prioridades. Muitas vezes nós estamos priorizando dentro do casamento coisas que não contribuem para um bom desenvolvimento do relacionamento do casal. Por exemplo, pessoas que priorizam o trabalho, que priorizam amizades, parentes. Aquele velho babinha, não, não vou deixar o meu baba não. Pois é, as prioridades dentro do relacionamento, dentro da vida das pessoas, elas precisam ser bem estabelecidas. Verdade. A Bíblia fala que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, né? Para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. As demais coisas estão intrínsecas no texto, mas a gente pode colocar como a prioridade no casamento, Deus tem que ser a prioridade no casamento. O relacionamento com Deus é fundamental em um casamento. Pois é, estabeleça muito bem a sua lista de prioridades. E a gente quer te dar uma sugestão, um aprendizado que nós temos de qual a maior prioridade, que é como o Cláudio está falando. A primeira coisa que nós precisamos buscar quanto indivíduos é a Deus. Nós precisamos ter Deus como prioridade. Ele tem que ser o primeiro lugar nas nossas vidas para que as outras coisas sejam acrescentadas. Então, talvez você esteja passando por um problema, alguma situação, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Talvez no seu relacionamento, no seu casamento esteja acontecendo problemas. Então, coloque Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, depois de Deus, qual a sugestão que a gente dá? Pois é, em segundo lugar vem o seu cônjuge. Isso mesmo, vem o seu esposo ou a sua esposa. Vem a pessoa que está contigo, o seu próximo. O seu próximo, exatamente. Na verdade, a minha esposa é a pessoa que está mais próxima a mim. Isso mesmo. Então, o próximo, a Bíblia diz, amarás a teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E a pessoa mais próxima a mim é Daniela. Exatamente. É a minha ficante. Isso mesmo. Então, dentro de um relacionamento familiar, muitas vezes a mulher, ela prioriza os filhos primeiro e depois o marido. E isso é errado. Nós precisamos priorizar o cônjuge em primeiro lugar. Porque os filhos, eles eles vão capar o gato, meu irmão. Vão embora, vão deixar você e a digníssima, ou você e o digníssimo. Isso, os filhos, a gente tem a responsabilidade de criar por um tempo. Depois os filhos, eles criam asas, né, gente? Eles voam. E aí você fica com um relacionamento quebrado dentro de casa. Se você passou o tempo todo priorizando os seus filhos e esquecendo do seu cônjuge. E aí fica dois amigos dentro de casa. Pois amigos no sentido de amigos mesmo. Nada além de amizade. Só amizade, né? Pois é, então na sua lista de prioridades, primeira coisa vem Deus, depois vem o seu cônjuge. E sim, aí sim, depois vem os filhos. Isso mesmo. E aí depois vem o trabalho. Em quarto lugar está o seu trabalho. E a gente, como cristão, coloca em quinto lugar a igreja, o ministério, o serviço. E aqui vem algo interessante. Buscar o reino de Deus não é necessariamente a igreja. A igreja é importante, o congregar é importante, mas a sua família é mais importante. Então, se você tiver seu relacionamento com Deus, relacionamento com sua cônjuge ou cônjuge, com o seu filho, o seu trabalho, é também importante que você tenha uma vida em congregação, a igreja, não é? Não é menos importante, mas dentro da sua lista de prioridade, você tem que dar o primeiro lugar a Deus, a sua esposa, os seus filhos, ao seu trabalho e à igreja também. Isso mesmo. E aí, dentro disso tudo, nós falamos do primeiro erro ou o primeiro perigo, que é
o erro das prioridades. A gente verdade. colocar essas prioridades fora de ordem, a gente colocar o trabalho em primeiro lugar e muitas vezes os Isso termina filhos bagunçando todo o processo familiar, né? Isso Todo o mesmo. processo de É um relacionamento. perigo muito grande quando você coloca a sua lista de prioridades fora da ordem, vamos dizer assim, correta. Se eu colocar a igreja em primeiro lugar, vivo na igreja o tempo todo, na igreja, e não dou atenção à minha cônjuge, à minha conja, como diz um aí, o que é que vai acontecer? O nosso elo vai ter um desgaste, o nosso elo vai enfraquecendo. Se eu deixo os meus filhos em primeiro e em segundo lugar, deixando minha esposa relegada ao terceiro, quarto, quinto lugar, o que é que vai acontecer? Também vai haver um desgaste no relacionamento. Isso. Então você que é casado, a sua prioridade é o seu cônjuge, a sua esposa é o seu esposo. Não coloque ele como secundário. Isso certo? mesmo. Primeiro Deus, depois Sua família, seu relacionamento. Seu relacionamento. Isso mesmo. E o segundo erro, qual é o segundo erro, Cláudio? Qual é o segundo perigo dentro do casamento? Não honrar ao próprio casamento. Isso mesmo. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, se eu não me recordo, versículo 4, que digno de honra é o matrimônio, é o leito matrimonial, é o casamento. Quando a gente entender que casamento é digno de honra, honra quer dizer valorização, respeito. Muitas pessoas precisam entender, eu tenho que honrar a minha esposa, eu tenho que valorizar a minha esposa, mas a Bíblia diz que digno de honra é o casamento. Então eu tenho que tratar o casamento como uma instituição divina. Foi Deus quem criou o casamento. E aqui abre-se um parênteses. Deus é o criador do casamento e o casamento que Deus criou foi entre homem e mulher. Sim, e olha só, existe uma banalização do casamento na nossa atualidade. Ou seja, as pessoas casam-se já pensando em um possível divórcio. Na verdade, as pessoas quando vão colocar os papéis para casar, algumas pessoas que trabalham no cartório falam, é melhor casar desse jeito porque se separar já não dá tanto. Né? Esses dias nós estávamos tendo uma conversa com uma pessoa e ela falou sobre a união estável, né? Que as pessoas estão preferindo fazer a união estável pela facilidade, talvez, de desfazer. E isso é uma banalização do casamento. O casamento é uma instituição que foi feita por Deus, assim como o Cláudio falou, e que nós precisamos valorizar o casamento. Honrar o casamento, isso mesmo. Muitas pessoas já se casam pensando, se não der certo, eu vou me divorciar. Então não é assim, a gente casa pensando que realmente é para sempre. E tem outra questão, tem gente que casa, separa, casa, separa, casa, separa. Tá especialista em casamento, brincadeira. São pessoas que precisam entender que o casamento é uma instituição digna de honra, respeito e valorização. Então, valorize o seu casamento. Isso mesmo. Valorize o seu casamento. Saiba que seu casamento é o que você tem de mais importante depois de Deus. Seu casamento é uma joia rara. Seu casamento é algo imaculado. Né? Isso mesmo, um presente que Deus te deu. Então, o primeiro erro que a gente falou aqui, o primeiro perigo dentro do casamento é você ter o erro nas suas prioridades. O segundo é você não valorizar ou não honrar o casamento, a instituição do casamento. E o terceiro é o individualismo. Gente, esse é um grande perigo dentro do casamento. Agora, peraí, eu vou falar aqui com os caboquinhos, com os homens aí. Meu querido, você casou. E se você casou, você tem que prestar satisfação, prestar conta à sua esposa. Isso mesmo. Quando eu era solteiro e morava na casa dos meus pais, seu Ezequias falava bem assim. A gente falava, vou sair. Meu pai falava, cachorro que sai sem dar satisfação. Para onde é que você vai? O individualismo trata-se da pessoa achar que tudo é meu, o que é meu, o que é, seu, sendo que no casamento o pronome meu é substituído pelo nosso.
Isso mesmo. Então a gente precisa ter essa responsabilidade dentro do casamento de entender que eu me casei não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. O outro não, eu. Eu me casei para fazer Cláudio feliz. Eu gosto de fazer o outro feliz. Não tem nem outro aqui, viu? Não existe essa história aqui. Eu me casei para fazer a outra feliz. Não, para fazer a Dani feliz. Como é que eu vou corrigir, gente? Então, eu me casei para fazer o meu esposo feliz. Sou eu mesmo. Então, gente, a gente precisa ter essa noção de responsabilidade com o outro, de ter um pouco mais de cuidado com o outro. Cumplicidade. Isso, e de haver um prazer conjugal, ou seja, os dois serem felizes, não de um estar feliz e o outro estar descontente. Né? Prazer conjugal é muito importante. É muito importante. Porque tem uns cidadãos aí que é o verdadeiro DVD, deita, vira e dorme. Né? Então você tem que, não apenas na sua relação conjugal, se satisfazer, caboquinho. Você tem que satisfazer a sua esposa. É aquela questão, né? Você tem que manter o tanque da satisfação. Ô, Glória! Ô, Glória! Tô sentindo algo diferente Deus tá falando, aqui, minhas tá? irmãs. Deus tá falando e os hormônios estão agindo aqui agora. A gente precisa entender que eu preciso satisfazer a minha esposa. Olha o olhar dela brilhando para mim, ó. Receba aí o cumprimento do varão que chegou agora. A gente precisa deixar, homens, de pensar apenas no prazer individual. É satisfazer a sua esposa, manter ela satisfeita. Por quê? Quando você está satisfeito, você não vai procurar lanchinho em lugar algum. E isso também serve para você, mulher, que está aí agora apontando o erro do seu marido. E aí eu te pergunto, vaza, você está satisfazendo o seu cônjuge? Mas é em todas as áreas, viu, meus irmãos? A gente está... mas eu estou falando nessa área, porque essa área é muito importante. A gente fala da área sexual, mas há também uma satisfação emocional dentro do casamento. A gente precisa suprir emocionalmente um ao outro, cuidar um do outro, do prazer emocional, de ter esse cuidado de que o outro também esteja bem, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E a importância da comunhão no casal, eu gosto muito de um versículo na Bíblia que diz: um vencerá a 1000 e 2 a 10.000. Isso fala da potencialização da comunhão. Então preste atenção, palavra de Deus para você. Você quer vencer esse inimigo que está rondando o externo, o pé de pano, a égua de pano, a sogra. Eu amo minha sogra, tá, gente? Mas a gente não pode perder piadinha da sogra. Sogro sempre leva vantagem, né? Mas quer vencer, una-se à sua esposa. Deixe o individualismo de lado. No dia que você casou, aconteceu um sepultamento. Quando você casou, um dia eu fui fazer um casamento e falei: aqui está acontecendo agora um sepultamento. Ali morreu o homem solteiro, que só pensa, e a mulher solteira, que só pensa individualmente. Agora vai ter que pensar em dois, ou a dois. Exatamente. Então, gente, pelo menos, eu sei que tem muito mais perigos aí. E se você quiser continuar ouvindo sobre isso, comenta aí. Mas a gente quis citar aqui pelo menos 3 perigos que têm rondado o seu casamento, não externamente, mas sim internamente. Perigos que surgem de dentro do casamento, e são esses os perigos que realmente destroem um casamento. Você assistiu esse vídeo? Nós temos uma dica para você. Se você está assistindo sozinho, sem seu cônjuge, ou sem sua cônjuge, você vai chamar ela para assistir ou vai chamar ele para assistir. Você bota aquela roupa bem bonita. Oh, Glória. Essa parte da satisfação. Se seu marido não gosta de assistir vídeo, você vai botar aquela roupa bem bonita, vai botar um perfumezinho e tal, e vai, meu bem, vamos assistir um vídeo aqui. Ele não vai nem prestar atenção. Não, vai. E você vai fazer o seguinte, você vai sentar, brincadeiras à parte, você vai sentar, conversar, para ver se algum desses problemas está no seu casamento. Isso mesmo, faça esse exercício aí depois do vídeo, sentem vocês dois agora e discutam aí, talvez não discutir de brigar, viu gente, mas de conversar. De conversar. Aquilo que está acontecendo no casamento de vocês ou no relacionamento. Ou então você vai lá no nosso Instagram,
né? Alguns chamam de Instagram, né? O Instagram, você vai lá e conversa conosco, manda um direct, eu tô com esse problema no casamento, nós vamos orar por você, nós vamos te ajudar naquilo que for possível e estiver na nossa condição, ao nosso alcance. Então, compartilhe esse vídeo para pessoas que estão precisando de ajuda. Compartilhe porque eu tenho certeza que há pessoas que têm tido o casamento destruído por causa desses problemas internos, problemas dentro de casa. Busque a dracma que está perdida dentro da sua casa, os valores que estão perdidos, os valores da prioridade, os valores da satisfação dos dois, a comunhão e a honra ao casamento. Então, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Um abraço, que a sua família esteja guardada debaixo da potente mão de Deus e que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Beijo no Baseado na Videira. Tchau, gente. Tchau, tchau. Audio Jungle.